Atividade de ciências, 12ª semana. Primeira pergunta. Quando o primeiro caso de coronavírus chegou ao Brasil, duas cientistas brasileiras conseguiram sequenciar o genoma do quê? Bom, primeiro vou explicar a pergunta. Vamos lembrar que o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020. E segundo a pergunta, duas cientistas conseguiram sequenciar o genoma do coronavírus 48 horas depois. Nesse tempo de 2 dias, elas já tinham sequenciado o genoma do coronavírus. Tá, mas o que é isso? Primeiro, sequência. O que é uma sequência? Por exemplo, de 1 a 10 é uma sequência. De 10 a 20 é uma sequência. De 1 a 20 é outra sequência. Ou seja, sequência é aquilo que está em alguma ordem. Tá bom? Genoma. O que seria genoma? O genoma é o conjunto de todos os genes de uma espécie de ser vivo. Ou seja, um animalzinho tem um genoma, o ser humano tem um genoma que traz o seu DNA. Tá, e o que é DNA? O que é o gene? Genoma vem de gene. Gene é o segmento de uma molécula de DNA que é responsável pelas características herdadas geneticamente. Por exemplo, se você tem olhos pretos, significa que você herdou a cor dos seus olhos ou da família da sua mãe ou da família do seu pai. Então, é uma carga genética. Cada bebê que nasce, ele traz uma carga genética que é de acordo com as características dos seus pais, dos seus avós, tá bom? Da sua família. Então, as características físicas, elas são resultado daquele gene que carrega o seu DNA. Como eu dei exemplo da cor dos olhos, pode ser também o cabelo, tipo de cabelo, cor do cabelo, cor da pele, enfim, todas as nossas características físicas, elas são definidas através da nossa herança genética dos nossos ancestrais, tá bom? Às vezes a criança tem um olho claro, mas os pais têm olhos castanhos. Aí, nossa, como pode a criança nascer de olho claro? Ah, mas talvez o avô tenha olho claro, a avó. Então, a mesma coisa pode acontecer com o olho escuro. A criança nasce com o olho escuro. Ah, mas os pais têm olhos castanhos. Mas às vezes o avô, a avó, materno ou paterno, tem olhos escuros e a criança puxou, a gente diz, popularmente falando, puxou ao avô. Mas, cientificamente falando, o DNA, a hereditariedade, veio de um parente para trazer aquela característica para aquela pessoa. Então, vamos entender agora o que isso tem a ver com o coronavírus. Porque a notícia que essa pergunta traz é que, em apenas 2 dias, duas cientistas brasileiras conseguiram desvendar, sequenciar o genoma do vírus da Covid. Isso mostra o quanto a nossa ciência, quanto a ciência brasileira está avançada, porque foi muito pouco tempo, tá? E o que isso tem a ver? Elas terem descoberto o genoma do vírus. Bom, através desse conhecimento, tá? Desse genoma, desse gene, desse segmento desse segmento genético que elas descobriram, elas conseguiram ir a fundo, conhecer o vírus ali profundamente, todas as características dele. Através desse conhecimento é que se entende como o vírus pode se espalhar,
é que se sabe o tipo de vacina que pode ser feita e também os testes epidemiológicos, tá? Então, foi uma grande descoberta que aconteceu. Então, essa pergunta vem nessa atividade para que a gente possa ter um olhar diferenciado sobre a pandemia que a gente está vivendo, né? Que o mundo todo está vivendo. Então, o nosso país, em termos de ciência, ele é bastante avançado, tá bom? Então, você vai colocar aí na sua resposta, ó. Eu fiz várias observações aqui, mas você pode resumir aí, ó. O genoma do vírus, entre parênteses, coronavírus, e fecha parênteses, tá bom? Essa é a resposta. O genoma do vírus, entre parênteses, coronavírus. 2. Em apenas quantas horas essas cientistas brasileiras conseguiram sequenciar esse genoma? 48 horas, que é o equivalente a 2 dias. Terceira pergunta: como fugir desse vilão Covid-19? Com prevenção, né? Você pode escrever da maneira que você achar melhor, desde que você lembre de colocar, ó, que é através da prevenção. Lavar as mãos, distanciamento social, higienizar os objetos, usar máscara e, principalmente, ser vacinado. Principalmente. Questão 4. Escreva o nome de um bem natural de fundamental importância na vida das pessoas e do equilíbrio do ecossistema, comemorado no dia 22 de março. Dia 22 de março, ó, é o Dia Mundial da Água. A data foi sugerida pela ONU, a ONU é a Organização das Nações Unidas, em 1992. Vocês não eram nem nascidos. E é comemorado desde 1993, tá? Então, numa grande reunião mundial sobre o meio ambiente, decidiu-se que o dia 22 de março seria comemorado o Dia Mundial da Água. E por que é importante a preservação da água e dos seus ciclos? A pergunta 5 complementa a 4. A água é indispensável, ou seja, a gente não pode viver sem ela. A água é indispensável à sobrevivência humana e ao desenvolvimento da vida. O ciclo da água permite que ela circule constantemente pelo planeta, permitindo assim que a vida se desenvolva no planeta Terra. Eu vou ler de novo, tá bom? Caso você tenha dúvida, você pode ouvir mais de uma vez. A água é indispensável à sobrevivência humana e ao desenvolvimento da vida. O ciclo da água permite que ela circule constantemente pelo planeta, permitindo assim que a vida se desenvolva no planeta Terra. Questão 6. É mais relembrar, né, aquilo que já foi estudado. Escreva o nome dos principais sistemas do corpo humano. Por exemplo, sistema digestório. Aqui, ó, eu coloquei alguns. Sistema digestório, que está relacionado à digestão. Cardiovascular, que está relacionado ao coração e à circulação do sangue. Respiratório, lembra que fala dos pulmões. O excretor, que é o urinário. Ó, essa palavra te lembra alguma coisa? Nós fizemos atividade na aula online, a atividade de português, a semana 12, que fala de um besouro que gosta de comer excrementos, né? Então, esse aqui, ó, sistema excretor, urinário, por quê? A urina sai aquilo que o nosso organismo não precisa, né? O sistema endócrino, que está relacionado às nossas glândulas, e também o sistema reprodutor. Então, eu escolhi esses aqui, tá? Mas ainda tem o esquelético, o muscular, enfim, você pode colocar alguns aí. Na questão 7, vem relembrando aquele assunto dos protozoários, tá?
Qual dos tipos de protozoários abaixo, nessas figuras, se locomovem com a projeção do corpo? Os pseudópodes, né? Que são esses aqui, ó, que tem esse formato quando eles se lançam, né? Quando eles se movimentam, tá bom? Eles projetam a membrana como se fossem braços, tá? Então, você vai só circular esse daqui. Eu fiz um resuminho aqui para falar que, no geral, os protozoários, eles podem causar doenças, por exemplo, doença de Chagas, toxoplasmose, amebíase, que dá muita disenteria, diarreia, a malária, que dá anemia, leishmaniose, causa um enfraquecimento muito forte no organismo da pessoa. Então, os protozoários, muitos deles, né, que a gente fala, causam doenças, tá? Esse aqui, ó, chamado flagelo, o tipo dele, né, o flagelo, possui uma cauda e se movimenta no meio aquoso. Doença de Chagas, ele transmite. Os ciliados, que tem tipo cílios, né, em volta deles, costumam ficar em poças de água suja. Então, é um perigo, água suja. Por isso que a gente precisa se hidratar com água limpa, água potável. Questão 8. Quantas células tem cada um dos protozoários da imagem acima? Uma. Eles são unicelulares, uni de um, celulares de célula. Então, são unicelulares. Questão 9. Por que os fungos não são considerados nem plantas, nem bicho ou animais, né? Nem plantas, nem animais. Olha, não são plantas porque não produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Não sei se você vai lembrar da fotossíntese, né? No nosso livro didático a gente vai relembrar esse assunto, tá? Mas é a respiração e alimentação da planta. Então, protozoário não faz fotossíntese. Aliás, fungos. Os fungos não fazem fotossíntese, então eles não são plantas. E também não são animais, porque não se reproduzem nem se alimentam como os animais, tá? É uma classe separada, os fungos, né? Eles têm toda uma particularidade. Na questão 10, observe a imagem microscópica de uma folha. O que são essas bolinhas? Essa questão já até caiu numa outra atividade, né, anterior que vocês fizeram. Ó, são câmaras preenchidas por material gelatinoso. As células, no caso da folha, essas câmaras são preenchidas por material gelatinoso. As células. Então, essa foi a atividade de ciências, que trouxe aí um apanhado, né, de vários assuntos que já foram tratados nesse primeiro trimestre. Até a próxima!